Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E vamos falar hoje sobre os Cavaleiros do Zodíaco do Netflix, mais precisamente sobre a armadura de taça, que eu considero um elemento crucial para entender a proposta do anime. E se você gosta do tema, já dê o like aqui no vídeo, dá aquela pausa para se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações e vamos embora pro vídeo! Primeiramente, o que é a armadura de taça? A armadura de taça é uma armadura de prata, considerada lendária, isto é, as pessoas, ninguém praticamente já viu ela, só ouviu falar que teoricamente ela existe e que daria o poder de prever o futuro. Essa armadura surge pela primeira vez e praticamente única vez em Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, a continuação direta em mangá da saga clássica dos Cavaleiros. Então, se vocês perceberem, aquilo que gira desde o primeiro episódio e permeia toda a série é a questão da reação dos personagens perante profecias, mais precisamente as profecias sobre a batalha da deusa Atena com os outros deuses que desejam dominar a Terra, mais precisamente Poseidon e Hades. Só que a gente tem que lembrar que, apesar de ser um elemento novo pro anime e que só foi trabalhado uma única vez no mangá em detalhes, mais precisamente em Lost Canvas Gaiden, num mangá solo do Cavaleiro de Sagitário de 200 anos atrás, para vocês terem ideia. Sim, gente, tem dezenas e dezenas de tanto de seriados, quanto filminhos, quanto de mangás, quadrinhos de Cavaleiros do Zodíaco. E o que ocorre? Temos que lembrar que Cavaleiros do Zodíaco é baseado na mitologia grega. E o que ocorre, inclusive um ótimo livro para vocês estudarem isso, é Os Deuses do Olimpo, justamente da Bárbara Graziosi, é que você tem a questão da profecia sendo um elemento que é crucial em várias histórias da mitologia grega, seja na forma mais de profecias mesmo, seja na forma mesmo de maldições, como tal pessoa vai morrer. Se vocês perceberem, esse é um elemento crucial. Inclusive, a maioria das tragédias gregas, tudo circula ao redor de uma grande profecia que as pessoas tentam fugir dela. Isso acaba causando um desastre ainda pior do que aquele que a profecia queria dizer. E os personagens e heróis têm que encarar as consequências de todas essas catástrofes provocadas. Então, faz todo sentido levar isso para o anime. Então, se vocês perceberem, o grande vilão, que é o líder dos Cavaleiros Negros, tá lá por quê? Porque ele tá reagindo à profecia da queda da deusa Atena. Então, tipo, ok, então eu vou ser um novo deus. Usar minha tecnologia para copiar aquele poder dos cavaleiros. Ou temos Mitsumasa Sakido, que é do tipo, se ela defende realmente a terra dos outros deuses, então vamos ajudar ela, vamos dar um componente extra. Vamos pegar o outro cara da profecia e achar ele, que é o Pegasus, para ajudar a deusa Atena. E o Pegasus dizendo, eu não quero saber nada de profecia. Não, peraí, quer dizer que minha irmã só foi sequestrada por causa dessa profecia? Então eu tenho que resgatar, tenho que entender essa profecia para conseguir resgatar a minha irmã. Cada um dos cavaleiros, o Shiryu, o Yoga, cada um tem posturas diferentes. Desde o tipo, vou ficar apenas da defensiva e ir com cautela em relação a cada coisa da profecia, e coisas do tipo, não, vou me obedecer firmemente meu mestre porque ele vai saber o que a profecia diz. Até mesmo o famoso, dane-se as profecias, eu quero que tudo se exploda, viu, Rick? Então, cada um dos personagens, eles retratam isso. E se vocês perceberem, isso é uma ampliação de uma coisa que ocorre no mangá, que apenas no finalzinho você descobre que parte dos Cavaleiros de Ouro já sabia dos segredos da deusa Atena e parte tinha ficado do bem, só que parte continuava seguindo parte dos cavaleiros do santuário continuavam querendo matar a deusa Atena por motivos próprios. Então, a questão é que isso acaba sendo expandido para o anime todo. E isso acaba gerando outros elementos também, que é o fato de que estamos falando de que não é do mangá que gera saga clássica que foi tirado o elemento. Estamos falando de uma coisa que foi tirado do Next Dimension. Estamos falando de um elemento também da profecia que foi desenvolvido em outro mangá. E se vocês perceberem, qual a primeira cena de história mesmo do anime? O Aiolia salvando uma menininha.
de um ataque, né? E 6 anos depois aparece o Seiya indo pra treinar. Só que, gente, uma coisa muito legal é que temos justamente uma história em mangá que é Saint Seiya Saga G, que é G de Gold, né, que é protagonizado pelos Dourados, que mostra 5 anos antes da saga principal, o Aioria de Leão salvando uma garotinha que se torna assistente dele, enquanto todos os outros cavaleiros justamente lutam contra o deus Cronos. Então, será que, assim como a gente pegou esse elemento da armadura de Taça foi desenvolvido aí, será que a gente vai pegar, então, ver os Cavaleiros de Ouro sendo desenvolvidos, colocando como o passado deles e unindo eles, sendo a luta contra Cronos e contra os outros titãs? Isso seria fantástico, porque finalmente você encaixaria dentro da cronologia de Cavaleiros uma coisa que é oficial, que existe no mangá também. Além de dar toda uma camada muito mais interessante de história, o que também pode nos fazer a seguinte pergunta, travando a língua, gente. Será que teremos, então, novos heróis e vilões de Cavaleiros do Zodíaco gerados justamente por isso? Pois já temos a primeira dica que provavelmente sim. Por quê? Os Cavaleiros Negros, o pessoal pensa, nossa, pegaram simplesmente os Cavaleiros de Aço e misturaram com os Cavaleiros de Negros. Porém, tem uma coisinha um pouquinho mais detalhada. Qual é a base de Cavaleiro? Qual é a base dos Cavaleiros Negros? Temos justamente uma super força militar, ou paramilitar, que faz uma super vigilância e controla uma super rede de dados pelo mundo e usa isso para criar e aperfeiçoar armaduras tecnológicas. Inclusive, a gente vê inclusive mesmo nos tanques de guerra, ou mais precisamente nos aviões mais poderosos deles, que são capazes de aguentar mais de um ataque de um cavaleiro, né? Então, o que ocorre é, nós temos em Ring Nikakero, outro mangá do mesmo autor de Saint Seiya, que é um mangá de boxe, um dos principais times de vilões é justamente um grupo que usa diretamente iconografia militar e que é caracterizado pela sua vasta rede de informações, através do qual eles pegam e aperfeiçoam continuamente seus lutadores, vigiando secretamente outros lutadores ao redor do mundo usando super tecnologia. Já ouviram falar nisso? E temos outro mangá também do criador de Cavaleiros, que é Beta X, cujo vilão é justamente um grupo militar e cujos principais soldados usam justamente armaduras tecnológicas com inspirações mitológicas para tentar dominar o mundo, enquanto eles tentam criar um deus artificial. Nosso querido super vilão de Saint Seiya não quer se tornar um deus, teoricamente? Será que a gente vai ter mais coisas do Beta X pegando aqui no meio? Aquilo que vemos então é que, na verdade, os Cavaleiros de Ouro são mescla, na verdade, os Cavaleiros Negros, não dourados, na verdade são mesclas tanto dos vilões tradicionais de Saint Seiya e de outros elementos da franquia, mas também com mescla com outros vilões de outras obras do Masami Kurumada. O que nos indica que provavelmente, ou pelo menos é aquilo que eu desejo, que seria muito interessante, temos outros heróis e vilões. Inclusive, temos a própria armadura de Taça, cuja questão é, será então que vamos ver o Cavaleiro de Taça, ou uma guerra pela posse da armadura de Taça, já que é uma armadura capaz de pegar e prever o futuro? Quais outros heróis e vilões vocês acham que seria interessante que aparecessem? Será que existe uma chance de termos o retorno de Titãs? Será que teríamos talvez o 13º Cavaleiro de Ouro, que aparece justamente na mesma saga da armadura de Taça? Lembrando que o Cronos, como vilão, ele aparece não apenas em Saga G, mas também na saga da armadura de Taça, que eu falei pra vocês em Next Dimension. Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês acham, quais heróis e vilões novos vocês gostariam que aparecessem na saga, como vocês gostariam que se desenvolvesse, e vou ficando por aqui. Até mais, gente!